minutos e nós vamos conversar com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo dentro desse contexto de pandemia, né? Obviamente, mas vamos tocando. Christian, você está lançando agora o livro A Arte da Quarentena para Principiantes, que aborda diversos aspectos da vida dos brasileiros, justamente sobre essa pandemia de Covid-19. E um dos aspectos aqui que você trata no livro, que eu estava lendo, é a respeito da necropolítica. E hoje, né, que tem a ver com essa negação, com essa minimização da seriedade da pandemia, principalmente por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, que acaba, como você ressalta ali, influenciando também o comportamento de massa. Mais cedo a gente conversava com a professora do Departamento de Geografia da USP, Larissa Mies Bombardi, e ela abordava que alguns aspectos que na verdade essa pandemia escancara as desigualdades do Brasil, como por exemplo o fato de estados mais afetados terem problemas crônicos de estrutura no saneamento básico, de acesso à saúde. Enfim, você acha que essa necropolítica hoje, na pandemia, ela fica escancarada? E é um Brasil também que começa a se olhar no espelho, já que a gente sabe que não é só o presidente Jair Bolsonaro que pratica essa necropolítica, mas muitos apoiadores dele concordam com essas ideias? É legal, eu acho que sim, acho que essa ideia que você colocou, né, de ser um reflexo da gente, ele é muito pertinente. Tanto um reflexo no sentido de que essa política do deixar morrer, né, para simplificar, essa política de que existem vidas que são invisíveis, vidas que a gente não precisa se ocupar do saneamento básico delas, vidas que a gente não conta nas nossas políticas de desenvolvimento e que elas estão ali, mas elas estão ali deixadas ao seu próprio processo, né, como uma forma de desocupar o território, de desincumbir o Estado, os governantes, se ocuparem daquelas vidas, né? O filósofo camaronês Mbembe mostrou como essa necropolítica ela vem de certos processos colonizatórios, né, em que regiões da África eram isoladas, eram deixadas à sua própria sorte, para que depois pudessem ser reocupadas com a chegada do branco, né, do branco europeu. Mas acho que a tua colocação ela é pertinente, porque ela ilumina assim, que o processo da Covid, ele não mostra e acentua, né, que a gente tem uma despreocupação, que não é uma despreocupação concernente aos nossos limites, é uma despreocupação que é ela mesma uma política, né, mas também mostra aquilo que seria assim, a fragilidade da nossa biopolítica também, né, de como o processo de implantação do SUS ele foi parcial, como o processo de repasse de verbas para a implantação do SUS ele foi precarizado, de como a gente não consegue se organizar para compor hoje uma fila única, de como a gente tem uma espécie de disputa narcísica inaceitável entre o presidente e os seus ministros técnicos, como ministros da Justiça, da Saúde, né? Então, é um reflexo. É um reflexo também, a gente fala desse livro, do processo de enfrentamento da saúde mental no Brasil, né? De como esse mesmo sucateamento da saúde envolveu a saúde mental, envolveu a promoção de certas modalidades de sofrimento que agora também se tornam mais agudas em função do processo da quarentena, né? E quando você fala em modalidades de sofrimento, de novo a gente pode fazer essa associação com a desigualdade no Brasil, né? Porque enquanto tem muitas pessoas de classe média que estão sofrendo de fato com a questão do isolamento, com o fato de você de repente não poder dar um abraço num parente, num familiar, num amigo, não poder tomar ali uma cervejinha com outras pessoas, existem pessoas que simplesmente não conseguem fazer o isolamento, que estão nas periferias, que estão ali tendo que sair de casa por conta da necessidade econômica, já que a gente tem aí auxílio emergencial com mais de 15 dias de atraso na segunda parcela, as pessoas simplesmente não têm como sobreviver, né, sem uma ajuda do Estado. Então são modalidades de sofrimento distintas também aqui no Brasil, né, Duncan?
E acho que esse é um dos aspectos intrigantes e potencialmente interessantes da experiência sofrida e dolorosa que a gente está enfrentando, né? Ela vai mostrar que há pessoas com recursos muito diferentes, né? Que há uma distribuição desigual dos recursos para enfrentar esse inimigo comum, esse inimigo que vem da natureza, vou lembrar, né? Ele não foi criado pela China, não foi criado pelos Estados Unidos, ele não é um ser encantado que a gente precisa negar ou usar para culpar alguém pelo nosso infortúnio, né? Mas, por outro lado, há sim um potencial de equalização nesse sofrimento, né? Claro que um tem mais acesso ao respirador do que o outro, mas quando ambos perdem um pai, quando ambos perdem um filho, quando ambos se veem numa situação limite de não ter um respirador, né, o que acontece? Você tem ali um processo de equalização, né? Uma equalização diante dessa instância maior, vamos chamar assim, né, que é de um lado o vírus, do outro lado a nossa vulnerabilidade e a nossa mortalidade. Então, daí a importância de que nesse momento a gente respeite, a gente entenda que os processos de luto, eles fazem parte dessa equalização. Eles são um tratamento para a nossa dor, eles são um tratamento para o nosso sofrimento, mas eles também são um tratamento para a nossa desigualdade social. Eles são um tratamento não material, vamos dizer assim, mas eles são um tratamento que coloca todos nós diante de uma mesma experiência. Isso é muito importante para o Brasil e, infelizmente, quer dizer, e aí se torna ainda mais inaceitável que o nosso presidente não faça as exéquias. Isso é um dos deveres mais fundamentais de todos os governantes, desde o Ocidente, desde que a gente conhece o Ocidente, né? A situação de guerra, ela tem seu tempo de interrupção para que os combatentes possam enterrar os seus mortos. Mas não sei o que acontece, o nosso governo consegue assim, desfazer, rir, negar, né? Associar esse processo de negação do luto com processos anteriores de negação do luto, como a gente tem na ditadura militar. Então, isso indigna quem trabalha com saúde mental, porque sabe que a declaração oficial de luto, a bandeira meio pau, o respeito dos governantes, ele faz parte do processo individual das pessoas, né, que estão perdendo seus entes queridos. Perguntar justamente isso, Cristian, porque em termos de equalização, né, da possibilidade dessa equalização poder gerar, por exemplo, uma empatia maior, inclusive daquela parcela um pouco mais individualista do Brasil, né? A gente vê, por exemplo, a Nova Zelândia, ela conseguiu adotar uma política de confinamento, conseguiu controlar o coronavírus de forma bem sucedida, mas também um dos aspectos que chama atenção na política da Nova Zelândia é que a primeira-ministra ela dava mensagens positivas, sem tirar, obviamente, toda a importância de manter o isolamento social, o confinamento e falar da gravidade da situação, mas ela conseguia trazer ali mensagens positivas, conseguia interagir com a população. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então você acha que sem essa liderança política, né, mais positiva, mais adentrada ali na biopolítica, a gente tem condição de fazer essa equalização se transformar em empatia? A experiência tem potencial para isso, né? Mas a gente precisa reconhecê-la na sua justa medida e a gente precisa, de fato, disso que você está colocando, né? As nossas autoridades simbólicas, não só em nível político, mas também em nível religioso, em muitos casos, estão negando, né, os processos de luto, estão negando, inclusive, a existência da própria pandemia. Isso não favorece a empatia, isso favorece o individualismo, isso favorece, assim, aqueles que estão na nossa crença vão ser salvos. Aqueles que não estão, a gente não se interessa por eles, né? E isso é um processo, vamos dizer assim, contrário à empatia, é um processo que abre para algo que na gente, quando a gente está ferido pelo luto, é muito tentador, que é procurar culpados, que é transformar a nossa perda em raiva de alguém.
em ataque a alguém. Isso é uma instrumentalização dos afetos, é uma instrumentalização dos sentimentos, que é muito contraproducente, né? Porque ela joga fora a potência de empatia e solidariedade e substitui isso por mais o quê? Mais do mesmo. Mais polarização, mais produção de inimigos, mais segregação, mais incapacidade da gente de enfrentar de forma comum essa situação tão difícil, né? Então a gente dá uma passeada pelo mundo, até Boris Johnson consegue fazer isso que você está mencionando, né? Do caso da primeira-ministra da Nova Zelândia, tão bonito, que é de se colocar junto com as pessoas, e não junto com algumas pessoas, não junto com aquelas pessoas que você convida para o seu churrasco, aquelas são gente como a gente, que são iguais a você. Isso realmente a gente tem que tomar uma providência, porque o luto é maior que tudo isso aí. Christian, agora a gente chama a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Christian. Bom dia. Marilu, tudo bem? Tudo certo. Aqui, quietinho, aqui na quarentena. Christian. Em casa, seguinte. Fique em casa, é isso aí, estou obedecendo direitinho. Agora, Christian, deixa eu te perguntar uma questão sobre a morte. A gente sabe que, obviamente, né, pessoas que já perderam entes queridos da família sabem o quanto isso é dolorido. Agora, o que a gente está vendo também, né, Dunker, e a gente já viu também no sistema de saúde, onde os menos favorecidos já enfrentam isso cotidianamente, mas é que agora está sendo escancarado, está sendo uma quantidade muito maior de pessoas que vão para o hospital e elas acabam morrendo na porta, na ambulância, pode até entrar, mas também não tem o respirador. Então, como é que fica o sentimento da família que quando recebe essa notícia do ente querido que morreu, porque ele não teve o respirador, ele podia até ter tido e até morrido, mas o fato é que quando não existem todos os recursos, se fez de tudo e a pessoa morreu, é uma coisa. Agora, quando não se fez nada, a pessoa morreu, como é que fica o sentimento dos familiares diante desta realidade tão cruel? Então, Manu, é exatamente isso que a gente precisa cuidar para não acontecer, né? Para não transformar a perda em mais ressentimento, né? Em mais ódio e culpa, porque a gente vai disponibilizar para essa pessoa uma coisa que é assim, por que eu não tenho direito e o outro tem direito à vida, né? Aí que reforço hoje a coluna de Cida Bento, né? Dizendo que o nosso momento é o momento da fila única. Não dá para a gente continuar com vagas em hospitais de campanha, com vagas em hospitais privados, enquanto a gente tem hospitais públicos que estão saturados. Se cada um é a própria situação de lógica de condomínio forçada ao seu limite, né? Quer dizer, todos os nossos recursos devem estar disponíveis para todos, né? Senão, o que a gente está falando? A gente está falando em Auschwitz, a gente está falando em alguns que vão morrer em vez de outros. E isso faz mal para a estratégia sanitária, para a gente usar bem os nossos recursos em nível nacional, municipal, estadual, e isso faz mal para o processo de elaboração e enfrentamento psíquico daqueles que enfrentam uma situação mais aguda, né? É algo assim parecido, você citou a Nova Zelândia, mas a gente podia buscar a Tchecoslováquia, né, a República Tcheca, como um ótimo exemplo de como a gente enfrenta isso, e boas práticas, né? Porque ali começou o uso da máscara, mas o uso da máscara no interior de um certo discurso, que diz o seguinte: use a máscara para proteger o outro, porque ela não te protege do contágio. Ela não faz com que você não se contagie, ela faz com que o outro não pegue de você. E se você pensa primeiro no outro, todos nós conseguimos sair dessa. Quer dizer, é a lógica anti-condomínio. Não vai dar. Se você pensar primeiro em você, o que vai acontecer? Você vai ter respirador, mas não vai ter ambulância.
Você vai ter ambulância, mas não vai ter a medicação. Ou você vai ter a medicação, mas não vai ter médico. Quer dizer, é uma conta fácil da gente fazer e que está, infelizmente, sendo explorada por gente que trabalha na necropolítica, que, nesse caso, ela está, assim, exemplificada pela arte de lentificar os processos, de criar, assim, condições, de criar, assim, falsas observações de prudência, ou então de burocracia, porque aí a gente vai lendo, estava falando dos R$600, e aí a gente gasta menos, né? Aí fica economicamente melhor para a gente. Um governo que pensa assim não merece o nome de governo. Perfeito. E queria que você falasse dos transtornos psicológicos, né, que estão trazendo, enfim, toda essa gama, né, de problemas e também essa gama toda de ineficiência, né, do governo e a gente aqui em casa sem poder protestar na rua. Sim. Então, aí é um tópico, né, que envolve assim uma diversidade muito maior. E também nesse ponto, acho que a gente tem algumas considerações que eu acho que vale a pena nesse livro, né? Mas também nessa coleção que a Boitempo está lançando, cujos direitos autorais e o valor das vendas vai ser destinado para ajudar aqueles que estão em maus lençóis aí durante a Covid, né? É uma coleção inteira beneficente, que tem o Agamben, que tem o Didier aqui e tal. Mas aí tem um aspecto que é assim, muitos dizem, olha, a classe média, a classe alta, ela tem condição de fazer frente à quarentena, porque ela tem uma casa espaçosa, ela tem recursos acumulados, ela tem possibilidade de se virar com os seus recursos e com a sua rede social. E a gente tem, do outro lado, pessoas que estão vulneráveis, porque dependem mais do trabalho, porque dependem ou estão numa situação de compressão social muito grande, em moradias que nem sempre são as mais salubres, e assim por diante, né? Eu diria, a gente tem essa diferença, mas, curiosamente, a sanidade mental, a forma de enfrentar o sofrimento, o que cada um faz com aquilo que fizeram com aquele, ela é um pouco mais democrática do que isso, né? Ela é um pouco mais, pelo menos, diversa do que isso, porque a gente não deve reduzir assim o sofrimento das camadas populares. Ele é um sofrimento material, ele é um sofrimento que depende assim das contingências objetivas, e o sofrimento da classe mais elevada, esse sim é um sofrimento espiritual, esse é um sofrimento moral, esse é um sofrimento então que as pessoas fazem depressão, que fazem ansiedade. A pessoa assim mais desprotegida, mais vulnerável, ela não faz isso porque ela precisa antes satisfazer as suas necessidades materiais. Isso é falso, né? A gente sabe que também a depressão, ela afeta mais, por exemplo, a população negra, ela afeta mais as mulheres do que os homens, ela afeta mais aqueles que estão fora de uma rede que é social, uma rede simbólica de suporte, né? Então, o que a Covid tem trazido é um incremento de sofrimento para todo mundo. E o sofrimento psíquico que não é bem tratado, que não é acolhido, que não é posto em palavras, que não é escutado, ou que é transformado em raiva e culpa, ele muito frequentemente evolui para sintomas, né? Então tem essa pesquisa aí da UERJ, no Rio, mostrando dados preliminares, né? Mas assim, 98% mais de depressão, 70% mais de ansiedade, né? Que isso estaria assim, tomando todos nós pelo estado de sofrimento, né? Que estamos, porque estamos contrariados em casa, e porque em casa se cortam, ou pelo menos a gente perde uma parte dos nossos laços sociais restauradores, né? A gente não consegue estar com o outro, a gente não consegue abraçar o outro, a gente se vê privado de uma parte da nossa sexualidade. Isso tem efeitos, né? Isso faz com que a gente, enfim, sofra mais, né?
Verdade. Bom, aqui, Duncan, eu acho que a gente já está em cima da hora, mas eu estou vendo aqui uma mensagem de uma ouvinte, Bianca Maria Binazzi, lá de Joanópolis. Acho que a gente não vai, infelizmente, ter o tempo para responder, mas eu vou te pedir depois, até para mandar a resposta pelo áudio, né, para falar para ela. Enfim, ela está te mandando super beijos. Eu amo tanto Duncan. E ela diz o seguinte, para você falar depois sobre o divirta-se ou devoro-te. Posso falar? É uma alusão assim, campanha que estamos promovendo. Cláudio Tebas, que é um palhaço profissional com quem trabalho, a gente já fez algumas intervenções, né? Praça pública, em situação assim com pessoas em vulnerabilidade, e que retoma o dilema da esfinge de Édipo, né? Quando Édipo vai chegando em Tebas, o palhaço chama Cláudio Tebas, a esfinge pergunta: decifra-me ou devoro-te? Nós estamos nessa situação, né? Na pandemia, ou a gente decifra a nós mesmos, ao mundo, ao conflito que se formou, ou vamos ser devorados, ou vamos, enfim, devorar a geladeira para aqueles que podem, né? Mas que tem a ver com esse desafio da gente encontrar humor, né? Que é uma das fontes de restauração, é uma das formas da gente tentar evitar que pelo menos uma parte do nosso sofrimento se individualize, se torne culpa, que se torne vergonha, que não seja propriamente reconhecida, e daí sim se transforma em um sintoma, né? Então, ou a gente recupera a capacidade de a gente se divertir, da gente ter algum humor nessa situação, ou devora-te, né? A esfinge da Covid vai nos devorar. Tá certo, Duncan. Obrigada. Um beijo para você. Valeu, um beijo. Beijo, Marilose. Fica bem, hein? Também. Christian, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Você ficou muito bonitão de barba, hein, Glauco? Eu quase não te reconheci, mas tá bonita. A gente vai variando aqui Até a próxima. o layout. Até, Duncan. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, que está lançando o livro A Arte da Quarentena para Principiantes, na coleção Pandemia Capital pela Boitempo Editorial, Christian Dunker. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.